Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar-lhes uma videoaula bem curta falando sobre se Portugal tem algum ouro para devolver para o Brasil. Bom, primeiro, o ouro no Brasil, ao contrário da América Espanhola, que ainda descobriu no século XVI, né, no Império Inca, e isso levou à colonização e à interiorização, digamos assim, do Brasil num primeiro momento. O ouro do Brasil só foi descoberto no século XVIII, em 1711. Isso daí gerou a Guerra dos Emboabas, né? Que terminou com Minas Gerais ficando sob controle de Portugal, né? E não de nós paulistas. Mas, em compensação, São Paulo se tornou uma cidade, foi elevada, ganhou um episcopado. Bom, primeiro, já falei isso no Tiradentes, tinha o imposto do ouro, tinha o quinto, ou seja, 20% de tudo que fosse extraído deveria ir para Portugal. Perfeito. E, bom, falei que num dado momento do século XVIII a produção era tão grande que para eles 1,5 tonelada de ouro para Portugal já estava bom, certo? Também falei que Portugal tinha outros impostos, por exemplo, impostos alfandegários e por aí vai, certo? A questão é o seguinte, primeiro, boa parte desse ouro, não vou dizer que boa parte desse ouro foi para Portugal, mas assim, num período onde, por exemplo, teve o cisma de Lisboa, que destruiu a cidade, e o Marquês de Pombal disse a célebre frase: enterrai os mortos e alimentai os vivos. Então, assim, boa parte dessa produção aurífera foi gasta nisso, certo? Boa parte disso foi gasta nisso na reconstrução de Lisboa, até porque o Marquês de Pombal, né, aquela ideia de deixar um legado e também de trazer modernidade. Como eu já falei, ele era um dos déspotas, apesar dele ser o primeiro-ministro, né, do reino, ele estava no despotismo esclarecido. Perfeito? Também a gente tem que contar que assim tinha os piratas do Caribe. Então muita gente perdeu, muito ouro foi perdido para esse cara aqui, Sir Henry Thomas, Henry Morgan, quer dizer, onde eu vi de Thomas, que é Morgan, parente do Lee Morgan, eu acho. Certo. Então, assim, teve muita pirataria, alguma parte desse ouro se perdeu, e o do ouro que se perdeu não era apenas no mar, tá? Também tinha nos rios, porque tinha os movimentos das monções. Então, assim, eles não eram levados para Salvador, até por isso levou à mudança da capital para o Rio de Janeiro. Eles eram levados tanto por via fluvial, né, para o Rio de Janeiro, quanto em lombo de mula. E aí, nisso daí, mais ouro se perdia, né? Por exemplo, o barco virou e foi tudo se perdeu. Não tinha seguro na época, né? Certo? Então, assim, tudo se perdeu. Certo? Então, muito desse ouro ficou aqui no Brasil, além de ter, por exemplo, os santos do pau oco, né? Que eram basicamente imagens de madeira que eram feitas especialmente para confeccionar ouro e posteriormente diamantes.
para fazer contrabando. Sem falar que também em contrabando tinha gente que comprava coisas fora do exclusivo colonial, ou seja, só Portugal podia vender para nós, e Portugal às vezes não produzia. Ela comprava e revendia para o Brasil de outros países europeus, e o Brasil simplesmente, e vinham os europeus, outros europeus, holandeses, ingleses e franceses, e encostavam na praia e faziam contrabando. Então, assim, muito desse ouro se perdeu. E foi gasto, já circulou, além de Portugal também ter dívidas. Outra coisa, quando em 1808, quando a corte se mudou para cá, Dom João, numa cartada de mestre, esse mandou um manifesto e mandou todo mundo colar. Todo mundo não. Colocar em todas as cidades e vilas do reino, dizendo para eles não resistirem ao avanço dos franceses, para evitar violência. E uma das medidas também que ele tomou para evitar violência foi quando ele veio para cá, em 1808, foi deixar metade do tesouro português lá, ou seja, do dinheiro que tinha reservado no erário, certo? Em Lisboa, né? Exatamente com a finalidade dos franceses saquearem e aí eles não aviltarem a população, certo? E isso, então, assim, mais desse ouro se perdeu, certo? É claro que, assim, quando ele veio no Brasil, ele investiu em melhorias com ouro, tanto que ele tinha quanto de outras regiões, né, cobrando altíssimos impostos por tudo, para embelezar o Rio de Janeiro, mas ele conseguiu modernizar a cidade do Rio de Janeiro e gastou mais ouro com isso, tanto público quanto de coleta de impostos, o que ele já tinha. Também ele pagou, como chama, esqueci o nome, o frete, por exemplo, da Biblioteca Real de Portugal, que hoje é na Biblioteca Nacional também no Rio de Janeiro, que veio em 1910, depois de alguma negociação com os franceses. Certo? Bom, o ouro, porém, não saiu de graça, tá? No filme Carlota Joaquina, que diz que o pessoal passou fome porque se preocupou em levar mais ouro e prata, que é mentira, tem o personagem do Norton Nascimento, né, que se envolve com a Carlota Joaquina. Bom, quanto a isso não sabemos se houve, mas porém aquele personagem na vida real, ele era negro, né, obviamente, e ele era comerciante do que escravos. E ele também foi o primeiro presidente, primeiro presidente, digamos assim, do Banco do Brasil, certo? E bom, e nisso daí ele recebia muitos depósitos, começou-se a, digamos assim, circular moeda no Brasil de modo centralizado. Tinha a casa em Salvador e no Rio de Janeiro, as casas da moeda, certo? E bom, em 1820 tem a Revolução do Porto, né, depois de terem expulsado os franceses e exigindo a volta do Dom João para Portugal. Nisso, ele limpa os cofres do Banco do Brasil,
que vai à falência. Tá? O Banco do Brasil, por exemplo, em 2008 disse que ele tinha 200 anos. Na verdade, de certa forma sim, porém não continuamente. Ele vem à falência, se não me engano, 2 vezes antes de se tornar a instituição sólida que é hoje. Mas, e assim, ele leva esse ouro para Portugal. Nisso daí esse ouro é confiscado pelo erário português, que torna ele público e vai gastando em coisas que o país precisa. Por exemplo, o Dom João tinha acabado com o erário, com o exclusivo, né? Colonial, quando ele se mudou para cá, assinou o Pacto das Nações Amigas. Até os comerciantes portugueses pagavam mais impostos do que os ingleses. E os comerciantes portugueses vendiam produtos que eles compravam dos ingleses. Aí complicou. Então ele teve que acalmar essa sanha disso e foi com esse ouro. Além de ter que pedir mais ouro. Quando teve a independência do Brasil, teve aquilo que é chamado de a grande transferência. Basicamente, Dom Pedro I pagou uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras. Hoje daria algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, como chama? E basicamente ela era essa dívida externa de Portugal. Então, assim, ficou na Inglaterra esse ouro, certo? Como todo fim. Então, assim, para resumir, 2 coisas. O português acebolado, ou seja, o homem comum, por exemplo, eu estava conversando com uma moça de Portugal que me falou, ironicamente, que todo brasileiro fala para ela devolver o ouro para ela. Então, o português acebolado, digamos assim, a menos que ele goste de joias, o máximo de ouro que ele deve ter é um anel de formatura, uma aliança de casamento ou um brinquinho que deram quando a menina tinha 6 anos. Outra coisa que me perguntam quando eu falo que o ouro que Portugal tirou do Brasil, já circulou, é que me falam que bom, né? Outra questão que me colocam é sobre o ouro que Portugal tem. Portugal tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. Eu digo que isso daí provavelmente veio do período pós-republicano, né? E que provavelmente ele comprou ou da Rússia ou da África do Sul.